uma chamada para uma programação da TV local nessa semana, em cima da retrospectiva, em cima daquilo que se faz de um resumo do que aconteceu na vida, era essa: qual é a sua maior lembrança de 2013? E a partir daí começa a falar da programação da emissora. E eu transfiro essa pergunta para o nosso contexto aqui, para a nossa situação aqui. Qual é a sua maior lembrança de 2013? O que você está trazendo na sua memória aí agora de coisa tão especial, a sua maior lembrança desse ano que nós estamos encerrando? O que para você foi mais importante? O que para você foi mais difícil? O que para você foi mais significativo nesse ano que estamos encerrando? Qual é a marca desse ano que ficou para você? E a gente precisa pensar nisso, a gente precisa ter pensamento de lembrança daquilo que ocorreu na vida da gente. Tem muita gente encerrando o ano, ou então já não vendo a hora de terminar isso aqui para começar já o ano 2014, tentando esquecer o ano que passou, tentando deixar para trás o quanto antes. Tem gente que não gosta nem de pensar nessa época do ano. Mas a palavra de Deus não é no sentido de... Eu falei hoje cedo, né? Falei que a gente tem que pensar, e eu quero pensar em coisas melhores para o ano 2014. Porque eu confio num Deus, eu creio num Deus que tem coisas melhores para a minha vida. Eu sei que Deus não terminou a obra na minha vida. Eu sei que Deus já me deu muita coisa, e eu sou grato a Ele. Mas pela fé e conhecendo o meu Deus, eu sei que dias melhores virão, que o melhor ainda está por vir. Eu gostaria que você pensasse assim também. Que você pensasse que você está terminando um ano, está terminando uma fase, de repente fechando um ciclo da sua vida, mas que Deus tem coisas melhores ainda pela frente. E que o ano de 2014 revela coisas melhores. A base está na palavra de Deus. Lá em Jeremias capítulo 29, no verso 11, nós encontramos o Senhor falando dessa seguinte maneira, através do profeta, para o nosso coração. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. 2 pontos. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Eu vou repetir para uma palavra, uma profecia, uma promessa para a nossa vida que nós devemos nos apropriar. A gente se apropria de tantas coisas erradas, tantas coisas pequenas, tantas coisas insignificantes, tantas coisas que não levam a nada. A gente toma para a gente se apropria de jargões, de personagens de televisão, a gente se apropria de conversa fiada de bar, a gente conversa e se apropria de coisas de colegas de trabalho, a gente se sente assim participativo de coisas tão sem sentido, e de repente esquece de se apropriar de uma palavra como essa, dita pelo Senhor através do profeta para o coração do seu povo, e ela é verdade na nossa vida hoje. Você já parou para pensar nisso? Eu vou repetir esse versículo. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. É Deus falando para a gente, Deus falando para mim, falando para você. Só eu sei o que eu tenho de planos para você. Então, se alguém falar, viu, as coisas daqui para frente é só pior. As coisas daqui para frente do ano 2014, não espere muita coisa dele não. Fala, viu, afasta de mim, Satanás. Não quero essa palavra para o meu coração, não quero essa palavra para a minha vida, porque só Deus sabe aquilo que Ele tem de plano para a minha vida. Só Deus sabe aquilo que Ele está reservando para 2014 para a minha vida. E eu tenho que confiar nesse Deus. Eu tenho que me apropriar dessa palavra. Essa palavra tem que ser uma verdade. Eu tenho que encerrar um ano na esperança de um ano novo com essa propriedade. Só eu sei, só eu conheço os planos que tenho para você. Nem nós mesmos não conhecemos. Alguém aqui já sabe? Já teve a revelação, bola de cristal, sabendo já o que vai acontecer no ano de 2014 na sua vida? Só Deus. Só Deus.
Eu fico impressionado quando as pessoas começam a falar especular em cima do fim do mundo, em cima do final dos tempos, em cima de tanta coisa. Viu? Só Deus sabe. Só Ele conhece, não revelou para ninguém ainda. E os nossos dias são revelados no dia. Não é antes e nem depois. É no dia, é na hora. Deus vai se revelando a cada momento. E olha o que Ele está prometendo para o povo. E é a promessa para o nosso coração e para a nossa vida também, porque somos o povo de Deus. Prosperidade e não desgraça. Você já pensou nisso? Que Deus está querendo te dar prosperidade? Não aquela teologia da prosperidade, da facilitação, que você pode pedir, ordena ao Senhor, porque você é filho do rei, você merece, você vai ter tudo na sua vida. Não é essa prosperidade. Mas vida próspera daqueles que temem e honram ao Senhor. O Isaías falou sobre isso na hora que estava ministrando o louvor. Falou sobre isso, que nós temos que ter isso no coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas serão boas, prosperidade na nossa vida, prosperidade na minha família, prosperidade em tudo aquilo que eu fizer. Depende só de nós. Deus já tem revelado isso que vai fazer na nossa vida. Mais do que isso, Ele não quer desgraça. Deus não nos criou para desgraça, Deus não nos criou para fatalidade, Deus não nos criou para as coisas ruins. Deus nos criou para bênção. Se elas acontecem, porque Deus tinha um propósito, ou porque nós erramos de alguma forma. Mas Deus quer vida próspera. E olha o que Ele coloca: um futuro cheio de esperança. Um futuro cheio de esperança. Então, se você tem boas lembranças de 2013, ou guarda uma lembrança fundamental, significativa de 2013, tenha esperança de que 2014 vai ser melhor. O ano de 2014 está aí pela frente, daqui 2 dias, para ser melhor. E eu quero isso para mim. Você quer isso para a sua vida? Você está querendo isso também para a sua família? Você quer isso para tudo aquilo que te relaciona? Amém? Que seja assim. Amém? Que assim seja. Que a palavra do Senhor se cumpra na nossa vida, que possamos ter a certeza de que isso vai acontecer. E isso nos leva a terminar um ano de uma forma festiva. Se o ano foi ruim, se talvez tivemos alguma dificuldade, uma luta maior nesse ano 2013, a tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A esperança, o Senhor tem coisas boas para a minha vida. E Ele fala: sou eu, o Deus, o Senhor, quem está falando. Não é mãe de Iná, não é pai de algum, pai de não sei das quantas. É Deus, o Senhor, que está falando. E falando que vai acontecer na nossa vida essa bênção. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais essa nossa conversa, essa nossa reflexão a respeito das expectativas. A palavra é de esperança para o nosso coração. O Senhor está transmitindo para nós uma palavra de esperança. Mas não é isso que a gente vê no mundo. As pessoas não vivem de esperança. As pessoas estão vivendo tristes. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão abatidas, as pessoas estão pressionadas pelo ritmo de vida, as pessoas estão perseguidas, as pessoas estão oprimidas, as pessoas estão desesperançadas. Até aquilo que era capacidade de ter esperança, o povo está perdendo. Ah, não tem mais jeito. Ai, não sei o que. Ai, a minha vida. Ai, minha família. Ai, as pessoas estão completamente perdidas. E aí o papel da igreja, aí o papel de nós apresentarmos um Deus que vai nos dar esperança. Essa palavra que lemos em Jeremias é uma palavra para ser contagiada. É quando alguém falar perto de nós: viu, a minha vida está difícil, eu não sei o que vai ser desse mundo, nós não temos muita esperança. Fala: opa, peraí. Eu lembro que o pastor leu um texto lá na minha igreja, está aqui marcado, eu vou ler para você isso aqui. E leia a palavra de esperança para esse coração. Não perca a oportunidade de falar daquilo que Deus pode fazer. E nós? Como é que estamos com relação à nossa esperança, à nossa vida de hoje? Qual é a nossa expectativa? Antes dessa palavra de apoio, de entusiasmo, através do texto de Jeremias, como é que estava o seu coração antes disso? Como é que estava a sua esperança, a sua expectativa? Quais são os seus planos para o ano novo?
Ah, eu não sei, pastor, eu venho aqui só na igreja, vou participar do culto, mas não estou com vontade de passar, não sei, minha família não consegue se reunir, não tem para onde ir, estou triste. Muitas vezes estamos dessa forma porque o maior e melhor convidado, de repente, não está perto de nós. E lembra que nós falamos no domingo passado que, lamentavelmente, muitas pessoas estariam comemorando o aniversário de Jesus Cristo sem conhecê-lo. Muitas pessoas comemoraram o Natal sem saber qual é o motivo real da presença de Jesus. Eu estava ouvindo o programa do Faustão agora à tarde, um pouquinho antes de me preparar para vir para a igreja, liguei um pouquinho para ver, e eu vi uma frase que eu fiquei bobo. Um artista de televisão, que está fazendo sucesso nesses dias por conta da novela, falando que a mãe dela faz com que todos no Natal se reúnem e cantam o hino nacional da festa do Natal. Olha que absurdo, que confusão, que mistura, que inversão de valores, sem noção do que é realmente o Natal. E em pleno século XXI, a gente vivendo no mundo da modernidade, da internet, da velocidade de informações, pessoas ainda não conhecem o verdadeiro aniversariante do dia 25. Não conhecem Jesus de uma forma verdadeira e por isso estão perdidas, por isso estão nessas condições. São pessoas que não têm ou não veem a importância de conhecer Jesus. E uma coisa está ligada com a outra, nós comemoramos e falamos boas festas, né? Comemorando as duas festas no final do ano. O Natal e a entrada do Ano Novo, a despedida do Ano Velho. São festas que nós comemoramos ou enfatizamos nas nossas liturgias, nos nossos cultos. Fazemos ênfase e fazemos uma retrospectiva da nossa vida ligando o Natal no Novo. Mas para quem comemorou o Natal com o verdadeiro significado, como nós fizemos no domingo e falamos e enfatizamos isso, o Ano Novo tem que ser um ano diferente. Porque é um ano que tem que ser começado com Jesus. Jesus tem que fazer parte da nossa vida, Jesus tem que estar presente. Nós começamos o culto hoje falando da alegria da presença de Deus. As irmãs cantaram sobre isso, a alegria de estarmos na presença do Senhor. O Senhor se fará presente na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia. Tem essa expectativa para você também? Ou começa mais um ano que a gente não sabe o que virá pela frente? Não, eu quero começar um ano, eu quero dar sequência na minha vida com a presença de Jesus. Jesus tem que fazer a diferença. Jesus é aquele que vai fazer a minha vida mudar. Vai transformar a minha vida. E por isso nós precisamos pensar um pouquinho no que significa permanecer no Senhor ou ter uma vida diferente após o encontro com Jesus. Se eu já me encontrei com Jesus, se eu já comemorei o Natal, sabendo do real significado, eu tenho que ter diferença na minha vida. Eu quero convidar você a uma leitura bíblica de Lucas, capítulo 24, versos 36 a 51. Jesus aparece aos seus discípulos. Foi naquele momento em que Jesus apareceu depois de ressurreto, apareceu aos seus apóstolos. A partir do verso 36 até o verso 51 de Lucas capítulo 24. Diz assim: enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu. E vocês toquem em mim e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado.
que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento, o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Me esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Irmãos, que mensagem interessante para esse final de ano. O encontro com Jesus deve fazer diferença na nossa vida. E o que é que Jesus, que mereceu o nosso presente, nosso cultuar, pelo seu aniversário, a comemoração do seu nascimento na semana passada, está oferecendo para nós como presente de entrada de ano novo? O que é que Jesus pode nos dar? O que é que Jesus pode estar oferecendo para nós? E com base nisso nós temos o texto de Lamentações, capítulo 3, verso 21, que fala a respeito do que Jesus, do que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Lamentações 3, 21 diz assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte. Ou seja, como o texto de Lamentações nos fala de trazer à memória aquilo que vai nos dar realmente entendimento do que o Senhor quer fazer na nossa vida nesse ano que se aproxima. Algumas coisas eu quero pontuar com os irmãos aqui rapidamente do que o Senhor quer fazer, desse balanço da nossa vida, do balanço da memória, daquilo que pode acontecer conosco, trazendo a lembrança do que Ele já fez e o que fará daqui para frente. Primeira coisa que nós entendemos e vemos nesse texto que acabamos de ler é que Jesus deseja dar a esperança através da sua paz. Está lá no verso de número 36 desse texto que lemos de Lucas 24. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Você precisa receber o presente do Senhor, que é a sua paz. Paz na nossa vida, paz nos nossos lares, paz na nossa igreja, paz aonde estivermos, paz na nossa vizinhança, paz na nossa cidade, paz no nosso país, paz no mundo, que só o Senhor Jesus pode dar. E Ele ofereceu aos seus discípulos e está oferecendo para nós também a sua paz. Que possamos receber a paz do Senhor e nos tornarmos pacificadores também onde estivermos. Que o relacionamento nesse ano que vai se iniciar seja um relacionamento em todos os níveis de muita paz. Precisamos ter essa esperança de paz. Não perder a esperança de que a paz do Senhor Jesus vai estar conosco. Muitas vezes nós desejamos a paz ao nosso irmão, a outra pessoa, de uma forma mecânica. Num cumprimento mecânico, rotineiro, quando nos encontramos. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor na sua vida. Você já pensou no que você está desejando para o outro? É que ele tenha paz. E isso não deve ser estendido somente aos nossos irmãos em Cristo, mas a todas as pessoas que se relacionam conosco. Que você tenha a paz do Senhor Jesus no seu coração. Que você possa receber a paz de Deus na sua vida. Esse é um grande ensinamento, uma grande oferta para o ano que está se iniciando. Esperança de que haja paz aonde a gente estiver. Pense nisso. Leve isso no seu coração, o desejo de que haja paz aonde você estiver. Tem muita gente vivendo num verdadeiro inferno, porque a ausência de paz não é a existência de uma guerra, mas é inferno, é tormento, é coisa pavorosa, é coisa que nós não devemos desejar e nem queremos mesmo viver sem a paz.
Um coração sem paz é um coração que sofre. Um lar sem paz é um lar destruído, um lar destroçado, um lar de intrigas, um lar de muita bagunça. Uma igreja em que não tem a paz é uma igreja que não vive a fraternidade. E nós precisamos de paz. Precisamos ter a esperança de que a paz esteja conosco. Mas o Senhor quer dar mais. O Senhor quer nos dar, dentro dessa expectativa da esperança, a esperança através da fé. Verso 38. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Se nós sabemos no Deus que cremos, sabemos do seu poder, sabemos daquilo que Ele pode fazer, por que estamos tendo medo de algumas coisas? Por que estamos preocupados? Por que estamos ansiosos? Por que estamos assustados? E o que as pessoas estão hoje, mais do que nunca, né? Parece que nunca teve tanta gente assustada. Qualquer coisinha está com medo. A esperança de que tenhamos muita fé, fé no poder de Deus. Um dia desses a gente viu uma pessoa falando a respeito disso, que estou com medo do diabo, o diabo está solto, o diabo está atormentando. Eu falei, viu? Você crê no diabo ou crê em Deus? Você tem que ter certeza que o diabo existe, mas você tem que crer no poder de Deus. E a Bíblia fala que aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho que ter fé, confiança de que nada pode me assustar, nada pode me abalar. Eu tenho que seguir o princípio do salmista. Eu sou como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Ter medo por quê? Por que está assustado? Precisamos ter fé. O Senhor Jesus continua entregando, ofertando para nós, dentro desse quadro da esperança, que tenhamos esperança através da sua palavra. Versos 44 e 45. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito, e a meu respeito, na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. Tem muita gente atormentada, correndo atrás de novidade, correndo atrás de tantas coisas, tentando entender a palavra, mas ao seu próprio gosto, ao seu bel prazer. Nós precisamos entender a palavra de Deus através da unção do Espírito Santo, que nos revela e nos mostra aquilo que o Senhor quer que estejamos aprendendo. Não precisamos correr atrás de teólogos, não precisamos correr atrás de grandes pregadores, não precisamos correr atrás de grandes literaturas. Precisamos correr atrás da palavra de Deus e pedir que o Senhor, através do seu Santo Espírito, revele a sua vontade na nossa vida. Que essa esperança seja revelada através da palavra de Deus. E que eu não tenha a palavra de Deus apenas como um amuleto aberto num salmo determinado para que aquilo venha abençoar minha vida. A Bíblia é muito rica em fatos, em narrativas, em histórias de pessoas que foram abençoados, que foram provados, que foram vencedores. E que isso pode acontecer comigo também. Porque eu também sou povo de Deus, como esses homens e mulheres foram. A palavra de Deus inspirada vem através do Espírito Santo mostrar na minha mente, no meu coração, que a minha vida não é brinquedo na mão de Deus. Que Ele tem um propósito. E da mesma forma eu não posso brincar com esse Deus poderoso. Mas confiar. E que a palavra de Deus vai revelar tudo aquilo que o Senhor quer me dar como esperança para um ano novo abençoado. O Senhor Jesus continua oferece a esperança através do seu poder. No verso 49, diz assim o texto: e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Nessa época do ano a gente faz muitos planos, muitos projetos. E muitas vezes o pastor até é cobrado: pastor, o senhor não está fazendo planejamento? Quando o senhor vai fazer a reunião da liderança? Quando o senhor vai fazer? Talvez a gente precise ler um pouquinho esse versículo, né? Vamos esperar que o poder do alto venha sobre nós, nos revista de poder. Porque por nós mesmos, pelas nossas expectativas, muitas vezes a gente quebra a cara, então frustra os planos.
projeta e planeja tanta coisa que não consegue realizar, porque falta justamente o poder do Espírito Santo na nossa vida. A gente quer fazer as coisas porque acha que tem condições, porque teve uma ideia especial, porque achou que pode realizar. E Deus, o que pensa sobre isso? Será que Ele já mandou o poder de Deus para nos revestir, para nos colocar cada um no seu lugar para fazer a sua obra? O Senhor nos dá a esperança de que o poder vai nos revestir. Eu tenho tido muita expectativa, irmãos, a respeito da nossa igreja, de projetos para esse ano. E está tudo dentro do plano que eu entendo que Deus tem me mostrado. O primeiro momento foi de um ano difícil para a gente colocar as coisas nos lugares certo, encaixar de forma administrativamente falando, de forma a organizar um pouquinho os departamentos. E nenhuma crítica aos irmãos, nenhuma maldade nesse sentido, mas precisava eu conhecer melhor a igreja também me conhecer. A partir de agora, estamos juntos? Estamos. Então agora vamos, Senhor, mostra para a gente qual é o caminho. A direção é por aqui, como é que vamos fazer isso? Capacita, Senhor. Reveste com o teu poder, para que aqui, através de vidas, com um grupo pequeno como esse nosso, não temos nem visitante hoje, mas são vidas que podem ser poderosamente revestidas pelo Espírito Santo para atingir o objetivo maior, que é os frutos que serão colhidos por Deus, da instrumentalidade do nosso trabalho. Poder de Deus, esperança do poder, esperança do revestimento do poder de Deus. Por último, destaco aqui que Jesus deseja nos dar a esperança através da sua bênção. E não tem coisa melhor do que ser abençoado. Não tem coisa melhor do que receber e sentir a bênção de Deus na nossa vida. Olha que o verso 50 e 51 diz sobre isso. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Muitas vezes a gente fica aqui dentro, sentado aqui, esperando a bênção de Deus. Que o Senhor esteja com a sua mão poderosa sobre nós, nos abençoando. Mas você viu o que Jesus fez com eles? Tirou de onde eles estavam, levou para o povoado, levou para fora. Esperar a bênção de Deus aqui dentro é muito fácil. Aqui está reunido o povo que ama a Deus. Não é assim que o Isaías começou o culto, falando a ministração do louvor? Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus. Quem é que não ama a Deus aqui? Levante a mão. Ninguém. Esperar as bênçãos de Deus aqui é fácil. Mas, Senhor, nos leva para fora. Nos leva para Vila Nova. Nos leva para o Alto daqui de Votorantim. Nos leva para o lugar que o Senhor quer agir. Que essa igreja seja a bênção do Senhor nesse bairro, nas famílias que aqui estão perto. E Ele vai nos levar lá fora e vai estender sua mão e vai nos abençoar. E o interessante é que à medida em que Ele foi abençoando, Ele foi se afastando. Porque a obra precisa ser usada, ser feita pela instrumentalidade daqueles que Ele chama. Não que Ele abandonou, mas esteve no lugar onde Ele deve estar, para receber a adoração, receber a glorificação por tudo aquilo que foi feito. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. E a gente fala tanto de crescimento da igreja, né? Já imaginou o Senhor Jesus se afastando do pessoal da IPI de Vila Nova Votorantim para ficar vendo e recebendo as bênçãos, os frutos, as festas que acontecerão por conta das conversões que acontecerão aqui? O Senhor vai nos abençoar. Mas não podemos ficar sentados esperando que as bênçãos venham. Só, Senhor, abençoa, Senhor, cuida, Senhor, derrama, Senhor. Precisa levantar do banco, partir. Aqui é o lugar para abastecimento, mas é lá fora que nós vamos gastar todo esse combustível que o louvor faz na nossa vida, a pregação nos estimula, a oração nos fortalece para a ação lá fora. Esperança de que as bênçãos do Senhor estarão sobre nós quando estivermos evangelizando, trazendo essas pessoas que estão sofrendo, estão presas, estão com tantas dificuldades como mencionamos no início, para vir receber aqui o cuidado, o curativo, o tratamento necessário, o remédio essencial para a salvação das suas almas. Qual a sua expectativa diante agora daquilo que foi a sua lembrança de 2013?
Faça essa comparação. Lembrança daquilo que aconteceu nós temos, porque já aconteceu. Expectativa daquilo que Deus vai fazer. Sonhar o sonho de Deus. Aquilo que Deus tem para nós, para nossa casa, para nossa vida. Lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Essa é a nossa reflexão dessa noite, irmãos, baseada naquilo que Deus tem pensado em nós. E levando, com certeza, a palavra que foi lida aqui no verso de número 11 de Jeremias 29, que eu quero ler novamente para ficar muito claro para todos nós. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. O Senhor está falando para a nossa igreja, o Senhor está falando para a nossa liderança, o Senhor está falando para todos nós aqui. Só eu tenho, só eu sei, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês para o ano 2014. Vamos esperar esses planos, esses sonhos do Senhor, com muita esperança. Esperança na bênção e no cuidado do Senhor por cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos. Amém.